Olá, sou Janderson Rodrigues, sou representante de vendas da Sigma Tech Brasil. Tá? Gostaria de estar apresentando para vocês um pouquinho do diferencial da nossa ferramenta, tá? Mostrar um pouquinho da integração através de uma simples planilha em Excel, até mesmo gerenciamento de chapas e retalhos, tá? E a eficiência dos arranjos automáticos do nosso sistema. Nosso sistema é um sistema todo em português, tá? Você pode trocar para outras linguagens também. Mostrar um pouquinho agora de uma determinada planilha em Excel, onde a gente consegue carregar vários itens de uma única vez para dentro do sistema, ganhando muito tempo, né? Com relação à importação de peças, com as quantidades e tudo mais. Então a gente tem aqui 34 itens, no qual eu vou importar tudo para dentro do meu sistema de uma única vez. O procedimento padrão e o processo mais habitual, né? Nada te impede de fazer isso. É a importação item a item, onde você vai informando quantidades, a espessura e tudo mais. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a gente carregou uma peça, onde eu posso colocar que eu quero fazer 10 peças dessa, um determinado material, uma determinada espessura e, e por aí vai. Tá? Mas a gente fala que esse processo é um processo um pouco improdutivo. Tá? Você carregar item por item para estar fazendo arranjo, sendo que você pode automatizar um pouco o seu processo. Então, ao invés de eu carregar um item, eu vou carregar um lote, que foi exatamente os arquivos que eu acabei de exportar para dentro do SigmaNest através do Excel. Então, em questão de alguns segundos, a gente consegue trazer para dentro do nosso sistema todos os itens com as quantidades informadas, com todas as observações que a gente colocou nessa planilha. Tá, essa planilha ela tem uma programação para exatamente gerar um arquivo WAL para dentro do nosso sistema. Vocês observarem, né, o nosso sistema já separa aqui por grupo de material e grupo de espessura também, tá? Então eu carreguei aqui os meus itens em questão de alguns segundos. Ao próximo passo, né, eu tenho várias peças de várias espessuras diferentes e materiais diferentes. O nosso sistema também faz uma autosseparação de materiais e espessuras, criando as tarefas aonde a gente começa o nosso trabalho para fazer os arranjos. Tá? Então, pega uma determinada tarefa, vou para dentro do meu arranjo. Tá? Se eu tiver o gerenciamento de chapas e retalhos, eu vou estar enxergando exatamente o meu estoque completo, tá? Então eu vou enxergar se eu tenho chapa, se eu tenho retalho, eu posso fazer filtros aqui, né? Então eu quero enxergar só os retalhos para eu fazer a minha programação. Não, eu quero enxergar as minhas chapas também e carrego isso para dentro do meu sistema. Ou então eu trabalho com chapas genéricas, caso eu não tenha esse módulo de gerenciamento de chapas e retalhos, tá? Mas funciona do mesmo jeito a questão da programação. Então carrego para dentro do meu sistema a chapa, faço só um ajuste, qual é a folga dos, entre as minhas peças, qual é a folga da borda da minha chapa. Né? E se vocês observarem, eu também tenho vários formatos para que faça arranjo automático. A gente sempre preza por isso, para fazer o arranjo automático, porque a gente sabe que é muito mais produtivo e eficiente. Então, faço a minha definição e simplesmente dou um automático.
questão de alguns segundos também a gente já tem o arranjo com uma eficiência muito boa. Tá? E nada me impede também de estar fazendo os arranjos manuais. Tá? A gente tem todas as ferramentas possíveis para trabalhar com arranjo automático, mas como vocês podem observar, a eficiência do sistema é muito boa com relação ao aproveitamento automático. Então a gente fez aqui um arranjo automático, no caso eu não tinha mais peças suficientes, sobrou um retalho. Né? Eu vou querer mostrar para vocês também essa questão do gerenciamento automático de chapas e retalhos. Tá? Então completei aqui, mostra tudo em verdinho, quais as peças e a quantidade. Próximo passo seria só aplicar as tecnologias de corte, que a gente também faz tudo isso automático, onde a gente faz definições de corte comum, ponte, tudo de forma automática, tudo simples e prático, tá? Então fiz o meu arranjo, automaticamente o sistema já me passou uma linha de corte no meu retalho e já até identificou esse retalho fazendo uma gravação, né? Para ficar mais fácil a questão gerencial desse retalho. Tá? Então só teria que agora processar isso para minha máquina, onde o programa estará disponível para corte. Pronto. Alguns relatórios que a gente possui. Como exemplos, o nosso sistema tem mais de 50 tipos de relatórios, esses são os mais utilizados. Tá? Então aqui é um relatório onde sai todas as peças, qual é o status das peças, se ela já foi finalizada, se ela não foi, se ela vai sair no próximo arranjo e tudo mais. Tá? Com todas as informações, qual foi o nome da chapa, qual foi a espessura, qual foi o material, qual foi a nossa perca o nosso aproveitamento de chapa, né? Mais um outro formato. Tem uma análise nest por nest para dizer quanto tempo de piercing levou esse arranjo para ser feito, quanto tempo de movimentação, quanto foi efetivamente o tempo de corte e depois a somatória para a aplicação geral para o corte desse arranjo. Tá? Mais um outro layout somente estratificando quais são as peças, número da ordem de trabalho, um relatório de custo, mais um resumo geral só mostrando os arranjos, de todos os arranjos feitos daquela tarefa, uma etiqueta por peça ou uma etiqueta para colar em todas as peças, uma a uma. Então é também algo bem interessante para a identificação. A criação do retalho, até mesmo a criação de uma etiqueta para esse retalho que sobrou para identificação no processo. Tá? Então o sistema é bem rápido, a questão de alguns minutos a gente fez todo o arranjo, todo o processamento e mais esse gerenciamento. Tá? A questão que eu gostaria de mostrar aqui também, né, para um módulo de gerenciamento de chapas e retalhos, seria justamente a gente aplicar e mostrar tudo que eu tenho no meu estoque. Então eu quero ver somente as chapas, eu quero ver somente os retalhos, ou eu quero ver os retalhos futuros. O que são os retalhos futuros? São retalhos que eu acabei de liberar, mas ainda não estão no processo, não cortaram ainda. Então é um retalho que ainda não está disponível para que eu faça uma programação em cima dele. Uma outra grande questão é a questão de relatórios para todo o meu gerenciamento do meu estoque. Então ele me estratifica tudo que eu tenho aqui. Eu tenho chapas de 16 milímetros desse material, tenho chapas de 25 milímetros desse material, tenho duas chapas, qual é o comprimento, qual é a largura, se é retalho, se é chapa de estoque, quanto tenho parado de dinheiro no meu estoque, né? Estratificando com localização, tá? É algo bem bacana.
quais são os retalhos realmente que eu tenho com as dimensões, qual é a localização, qual é o formato que eu tenho, tá? Os retalhos que ainda não estão liberados, que são os retalhos futuros, tá? Inclusive dizendo qual foi o número do programa liberado, quando ele foi feito, para qual máquina ele foi liberado. Então a gente tem aqui o retalho que acabamos de gerar, 8/2/2018, foi liberado no programa número 4 e tem uma quantidade de 1. Tá? E a gente consegue enxergar o período. Eu quero saber quanto eu consumi desde o começo do ano, por exemplo, até hoje. Né? Então, são todos os programas que já foram cortados. No caso aqui, eu não tenho nenhum programa que foi cortado ainda, mas se eu tivesse, ele apareceria como histórico de utilização. Então, é algo bem interessante, bem eficiente, bem rápido. Tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato com a gente. Tá? Será um prazer atender, tirar todas as dúvidas ou até mesmo a gente agendar uma web demo com tuas peças, coisas com o teu cenário. Vai ser um prazer pra gente. Obrigado, até breve.